vamos agora para a nossa aula de matemática, né? Repetindo, que é substituir o geografia por matemática, porque geografia só tem um conteúdo sobre a população brasileira, então vocês podem fazer sós mesmo, não tem problema. Então, eu preferi matemática, que é um assunto, que é uma disciplina de mais importância, tá certo? Então, hoje, um assunto é um docinho de coco que vocês viram ano passado, lembram, gente? Perímetro. O que é perímetro? Gente, que coisa tão difícil. Perímetro é a soma das medidas do lado de um polígono, certo? É só somar as medidas do lado de um polígono que se obtém um perímetro, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo que tem 3 lados com medidas diferentes. Qual o nome desse triângulo, gente? Um triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes é o triângulo escaleno, não é? Aquele que apresenta os 3 lados com a mesma medida, o equilátero, e o que apresenta 2 lados com a mesma medida e um diferente é o isósceles, né? Então, aqui nós temos um triângulo escaleno. Então, eu quero saber o perímetro desse triângulo. Então, ó, eu vou escrever aqui P igual P de perímetro e vou somar 28 mais 38 mais 43, certo? É só fazer a continha, não é, gente? 28 mais 38 mais 43. 8 mais 8, 16, com 3, 19, não é? Vai 1, 3, 6 e 4, 10. Ou seja, 8 e 3, 11, com 8, 19, vai 1, 5, 3, 8 e 2, 10. Então, gente, qual é o perímetro deste triângulo? Então, P de perímetro, quanto? 109 centímetros. Somente. Vejam que coisa, olha que coisa difícil. Docinho de coco, não é, pessoal? Então, agora vamos para... Eu quero calcular o perímetro deste retângulo. Aqui, a senhora só colocou 2 medidas. Lembram que nós vimos a semana passada os quadriláteros, lembram? No caso do retângulo, ele tem 2 lados, esses dois lados têm a mesma medida e estes 2 lados têm a mesma medida. Então, por isso que a Raquel não colocou medida aqui e aqui, porque este lado também tem 30 centímetros e este aqui tem 14. Então, como é que eu começo? Então, P de perímetro, 30 mais 30 mais 14 mais 14. Aí, eu vou fazer a continha. Ora, 30 mais 30 são 60, não é, gente? 14 mais 14 são 28. 60 com 28, 88, né? Então, o perímetro deste retângulo é 88 centímetros. Estão vendo, gente, que coisa mais boba? Docinho de coco, né, pessoal? E aqui, qual é o perímetro deste quadrado? Tia, a senhora só deu uma medida. Lembram que o quadrado é um quadrilátero que apresenta os 4 lados com a mesma medida. Estão lembrados? Então, ó, aqui este lado tem 20 centímetros, esse tem 20 e esse também tem. Então, P de perímetro igual a 20 mais 20 mais 20 igual a quanto, gente? 20 mais 20, 60. 20 mais 20, 40, 60, 80. 80 centímetros é o perímetro deste quadrado, tá certo? Então, eu tenho aqui o perímetro deste triângulo escaleno, 109 centímetros, o perímetro desse retângulo, 88 centímetros, o perímetro deste quadrado, 80 centímetros. Tá certo? 80 centímetros. Então, gente, perímetro nada mais é do que a soma das medidas do lado de um polígono. E o que são polígonos? Lembrando, a aula anterior, são figuras formadas por segmentos de retas que se encontram num determinado ponto, delimitando o espaço, né? Então, aqui, ó, esses 3 segmentos
delimitaram essa área, formando um triângulo escaleno. Estes 4 segmentos de reta delimitaram essa área aqui, formando um retângulo. Estes 4 segmentos de reta delimitaram essa área, formando um quadrado. Pronto? Então vamos, não tem mais o que eu explicar, que é um doce de coco. Vamos para a nossa atividade, que só é uma página do livro de matemática 109. Peguem aí, por favor. Hoje nosso convidado especial está aleatório, tá certo, gente? Vamos lá. Primeiro quesito, que só é um quesito, né, com 2 alternativas. Leia os problemas, ilustre e calcule o perímetro. Letra A. Manuel comprou um terreno quadrangular. O que é um terreno quadrangular? Terreno quadrado. Certo? Quadrado. Então, Manuel comprou um terreno quadrangular que mede 15 centímetros de cada lado. Ou seja, um terreno quadrado com 15 centímetros. Se é um quadrado, cada lado mede 15 centímetros. Tá certo? Então, ele comprou um terreno quadrangular de 15 metros cada lado. E precisa cercá-lo com 2 voltas de arame. Quantos metros de arame ele vai precisar? Então, neste primeiro quadro, certo? Este primeiro quadro aqui, vocês vão desenhar um quadrado, como Tia fez aqui, e representar cada lado com 15 metros, tá certo? Aí vem, onde tem cálculo, vocês vão fazer o quê? Vão pegar, vão escrever P, aí 15 mais 15, P de perímetro, 15 mais 15 mais 15 mais 15, tá certo? E vai dar igual a quanto? 60. Então, P igual a 60 metros. Mas não terminou, porque Manuel quer cercar esse terreno com 2 voltas de arame. Aí o que vocês vão fazer? Vão multiplicar o perímetro por 2, que não são 2 voltas que ele vai dar de arame no terreno? Então, 60 vezes 2, que são 120. Tá certo? Repetindo, no primeiro quadrinho, vocês vão desenhar um quadrado, cada lado com 15 metros. No segundo, onde tem cálculo, vocês vão representar o perímetro com P, aí escreve 15, mais 15, mais 15, mais 15, que vai dar quanto? 15, 30, 45, 60. E o perímetro desse terreno é 60. Só que Manuel precisa cercá-lo com 2 voltas de arame. Aí você vai pegar, multiplicar o perímetro por 2. 60 multiplicados por 2, que vai dar 120. Aí a resposta, ele vai precisar de 120 metros de arame. Ok? Vamos para a letra B. Letra B. Na aula de matemática, a professora pediu para desenhar um polígono de 4 lados com as seguintes medidas. Um lado com 4 centímetros, outro com 3 centímetros, outro com 4 e outro com 3. Ela pediu para desenhar o quê? Um retângulo. Não foi, gente? O retângulo não tem 2 lados, esse lado de baixo é igual ao de cima e esses 2 lados aqui paralelos com a mesma medida. Então, vocês vão representar neste primeiro quadrinho um retângulo, sendo a parte de cima e a parte de baixo medindo 3, o lado de cima, o superior e o inferior, medindo 4 centímetros e os dois aqui 3 centímetros. E onde tem cálculo, você vai escrever P igual 4 mais 4 mais 3 mais 3. 4 mais 4 são 8, mais 6 são 14. Então, o perímetro vai ser 14, tá certo? O perímetro vai ser 14 centímetros. Aí, aqui a pergunta, que polígono surgiu e qual o seu perímetro? Então, o polígono, um retângulo, né? O polígono é um retângulo e o perímetro dele é 16 centímetros. Tá certo, gente? Somente hoje um docinho de coco para vocês. Então, atividade de casa, um livro de reforço, páginas 165 e 166, tá bom? Então, mais tarde, nós aqui encerramos a aula de hoje, né, de segunda-feira, dia 28, e mais tarde nós nos veremos no Meet e qualquer dúvida tiraremos mais tarde. Tchau, meus amores, até mais tarde.